Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje venho gravar um vídeo com a correção dos exercícios da revisão da nossa prova, né? Então, conforme a gente tinha combinado na última aula de segunda-feira, hoje vocês irão assistir essa videoaula com a correção dos exercícios detalhadamente, né? E assim já ir corrigindo os exercícios de vocês, e assim que corrigidos, vocês me enviam fotos desses exercícios, certo? Lembrando que a resolução não precisa ser idêntica à minha, né? A gente sabe que existem, às vezes, outras maneiras, outras formas de se chegar na resposta, principalmente quando se tem porcentagem no meio, né? Mas assim, também peço que assistam, né, de verdade, por mais que o de vocês estejam todos corretos, mas assistam o vídeo até o final, né, para ir se atentar com alguns detalhes que às vezes passam despercebidos, certo? Então, na nossa página 38 do revisionário, o primeiro exercício que eu havia solicitado é a questão número 4, certo? Questãozinha número 4 do revisionário. Então, vamos lá, eu vou ler essa questão. Considerando a redução do volume de vendas de seus produtos, uma empresa comercial adotou os seguintes procedimentos. Então, foram 2 procedimentos, né? 1. Reduziu em 12% no mês de junho seu quadro de vendedores, tendo como base o total existente no mês de maio. 2. Após nova avaliação, reduziu novamente no mês de novembro seu quadro de vendedores, desta vez em 5%, considerando o total existente no mês de outubro. Bom, então essas são as nossas informações chaves, né? Informação 1 e informação 2. Então vamos pensar o seguinte, pessoal, ele fala na redução do número de vendedores, certo? Mas um detalhe, nós temos o número de vendedores? Sim ou não? Não, né? O exercício não deu qual era o número de vendedores. Então, eu vou chamar aqui, ó, que o número de vendedores é X, tá? Vou usar aqui uma incógnita para dizer do número de vendedores. Então, quando aconteceu ali a primeira redução do número de vendedores, que foi de 12%, ocorreu essa redução de 12% nesse X. Então, vamos pensar junto lá. Esse X é o nosso 100%, certo? Do número de vendedores. Se reduziu 12%, eu vou o quê? Eu vou subtrair desse 100, 12, porque foi uma redução. Então, tirando 12% de 100, eu fico com 88% do quadro de vendedores, ou seja, 0,88x. Esse é o nosso valor de vendedores nesse mês de junho, certo? 88% transformado em número decimal, lá daquele nosso primeiro conteúdo, certo? E aí, após nova avaliação, lá em novembro, né, ele reduziu novamente 5%. Reduziu esse 5% disso daqui, ó, do mês anterior. Então, isso daqui passa a ser nosso 100%, ou seja, esse 0,88x é o meu 100%, mas teve uma redução de 5%. Se reduziu 5, também vou tirar de 100. 100 menos 5, 95%, ou seja, 0,95. Se trata aqui, nesse caso, dos aumentos e descontos sucessivos, certo, pessoal? Então, tá. Aí ficou nessa maneira, né? Aí, seguindo, né, para as informações, temos que, após os 2 procedimentos, a empresa ficou com 1.881 funcionários,
Então, após aqui toda essa redução, chegou nesse número de funcionários. Se de junho a outubro o número de vendedores ficou estável, então o número de vendedores no mês de maio localizava-se entre quanto? Então, como que a gente pode descobrir qual era o número de funcionários no mês de maio, ou seja, esse X aqui? Bom, ele diz que depois de toda a redução, ou seja, feito todo esse procedimento, chegou nesse número aqui. Não é o X que nós queremos encontrar? É, né? Então, a gente pode formar o quê? Uma equação, né? 0,88x vezes o 0,95, que se reduziu a esse valor aí de 1.881 funcionários, certo? Então, multiplicando aqui, né? 0,88 por 0,95, fico com 0,836x, que é igual a 1.881. 0,836 que está multiplicando vai passar dividindo, o que vai me dar um valor de x igual a 2.250. Ou seja, analisando as alternativas, né? Eu tenho acima de 2.245, que é a alternativa que mais se encaixa, né? Então, alternativa letra D, certo? Então, aqui esse exercício, né, trabalhou somente com porcentagens, com a questão dos aumentos e descontos sucessivos. Próxima questão, questão número 5. Vou virar aqui minha folha. Questão número 5, que era o próximo, né, exercício a ser realizado nessa revisão. Então, vou ler aqui. No mês de outubro do ano de 2014, devido às comemorações natalinas, um comerciante aumentou os preços das mercadorias em 8%. Porém, não vendendo toda a mercadoria, foi feita em janeiro do ano seguinte uma liquidação dando desconto de 6% sobre o preço da venda. Bom, então aí também está se tratando de aumento e desconto sucessivo. Ele diz que após, né, um aumento dos preços da mercadoria, ele subiu esses preços a 8%. Primeiramente, sabemos qual é o preço do objeto em 2014? Não. Então, vamos chamar o preço de uma incógnita. Vou chamar aqui o preço de P, tá? Aí, o que ocorreu com esse preço? Esse preço, né, é 100%. Ocorreu primeiramente um aumento de quanto? De 8%. Então, se aumentou 8, eu vou somar 8. O que esse preço vai me passar a ser 108%, certo? Desse preço P. Como a gente não trabalha com a porcentagem, transforma isso daqui em número decimal, divide por 100. Então, 108 dividido por 100 fica 1,08 P. Esse foi o preço da mercadoria, né? Depois, não vendendo, né, toda a mercadoria, foi feita em janeiro do ano seguinte uma liquidação agora, em cima desse valor aqui, ó. Então, esse valor passou a ser 100% e nessa liquidação ele deu um desconto de 6%. Então, eu vou tirar 6% de 100, o que vai me resultar em 94%. Que se eu transformo em número decimal, 94 dividido por 100 fica 0,94, né? Então, o preço dessa mercadoria passou como? 1,08P, que foi com aumento, depois com desconto, então vou multiplicar por 0,94. Esse foi o preço da mercadoria. Aí, uma pessoa que comprou um objeto nesta loja em janeiro de 2015, ou seja, depois de todos esse aumento e desconto, por R$ 126,90, pagaria em setembro do ano anterior uma quantia entre quanto? Então, é o mesmo caso do exercício anterior. Eu quero saber qual era esse preço inicial aqui de setembro, ou seja, esse valor de P. Com todo esse aumento de desconto, ele já deu qual foi o preço que ele pagou, que foi R$ 126,90. Então, aqui a gente também forma uma equaçãozinha para achar o valor desse P, né? Então, 1,08 vezes 0,94, eu vou ficar com 1,0152 vezes P,
que é igual ao valor de R$ 126,90. Tá multiplicando, passa dividindo. Quando eu passo dividindo esse número, o preço da minha mercadoria fica igual a R$ 125, tá? O que ele pagaria entre o quê? Entre R$ 120 e 128, né? Alternativa letra B, certo? Então, questãozinha número 5 resolvida. Vamos para a próxima. Próxima questão, questão número 6, uma questão da UEPG, né? Então, vamos ver quem que conseguiu fazer, quais foram os critérios aí adotados, né? Então, pessoal, vamos ler lá as informações da questão número 6. Os capitais C1 e C2, então, eu já gosto de ir tirando as minhas informações. Sempre em exercício, né, já vai tirando as informações. Então, eu tenho dois capitais, C1 e C2. Então, o C1 é de R$2.000, certo? E o C2 é de 1.500. Eu geralmente não trabalho com o 00 do reais para ficar mais fácil, tá? Depois, na hora do cálculo. Eles são aplicados a juros simples de 1% ao mês e 18% ao ano, respectivamente, durante T meses, tá? Então, aqui, né, o capital C1, ele é aplicado a uma taxa de 1% ao mês. Então, já vou tirar aqui a informação. E o capital 2 é aplicado a uma taxa de 18% ao ano. Durante esses dois capitais, durante T meses, que a gente não sabe, né? Quantos meses foram aplicados. Então, vejam, lembrem-se que o tempo e a taxa sempre devem estar equivalentes, ou seja, se a taxa está ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Então, aqui 1% ao mês e meses, aqui 18% ao ano e meses. Como que eu faço para transformar essa taxa aqui, pessoal? Se é 18% ao ano e eu quero em meses, eu vou pensar, em um ano eu tenho quantos meses? 12. Então, eu tenho que obrigatoriamente dividir essa taxa por 12, certo? Então, por isso que vai ficar sobre 12. E aí, após esse tempo, a soma dos montantes produzidos pelas duas aplicações, então o montante tanto de C1 quanto de C2, juntando, né, forma R$ 3.840. Então, nesse contexto, assinale o que for correto. Então, vamos para as alternativas, né? 1. O tempo T de aplicação é superior a 6 meses. Bom, para a gente descobrir se é superior ou é inferior a 6 meses, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descobrir qual é o valor de T, tá? Então, ele diz que tanto o capital 1 quanto o capital 2 são, né, englobados a juros simples. Então, vamos relembrar, como que se calcula juros simples? Juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então, vamos achar aqui o juro do capital 1 e o juro do capital 2, para a gente ver quanto que rendeu de juro cada um deles, né? Porque esse montante aqui, o que é um montante, pessoal? O montante não é a soma do capital mais o juro? Então, se eu descubro quanto que é o meu juro do 1 e do 2, eu consigo fazer essa soma para ter uma certa equivalência para ver quanto que é esse tempo. Então, calculando lá do juro 1, vai ser, né, 2.000 capital vezes a taxa, 1% ao mês, sempre transforma em número decimal, dividindo por 100, 0,01, vezes o tempo que nós não sabemos. Então, aqui eu vou simplesmente deixar indicado como T, tá? Então, 2.000 vezes 0,01 vezes T vai ficar 20T. Então, esse é o juro do capital 1, 20T. Do capital 2, então, vamos lá, 1.500 vezes, então, ali ficou 18 sobre 12, certo? Quando acontece, pessoal, de ficar aí uma fração, se essa fração não der uma dízima, tá?
vocês podem dividir esse número e trabalhar com esse número decimal que ficar aqui, tá? Agora, se der uma dízima, aí vocês deixam para multiplicar tudo aqui e dividir no final. Nesse nosso caso, 18 dividido por 12 vai ficar 1,5% ao mês. Então, dá para a gente trabalhar com esse 1,5, né? Pega 18 e divide por 12, fica exatamente 1,5. Então, 1,5 tá com o símbolo da porcentagem. Então, não é só porque tá decimal que vocês não precisam dividir por 100, tá, pessoal? Sempre divide por 100. Então, 1,5 dividido por 100 vai ficar 0,015 vezes o tempo. Então, 1.500 vezes 0,015, eu vou obter 22,5 vezes o tempo, tá? Então, esse é os nossos juros. Bom, achado o juro, agora vamos pensar lá. Se eu pensar no nosso montante, né? O montante, a gente sabe que aqui é de 3.840, e se eu pensar aqui na soma, né, do capital 1 mais o capital 2, capital 1 é de 2.000, capital 2 é de 1.500, 2.000 mais 1.500, eu vou ficar com 3.500, a soma dos dois capitais, né? Então, observem aqui, ó, se os dois capitais somados dá 3.500 e o montante resultou em 3.840, nessa diferença aqui, eu consigo descobrir quanto que rendeu exatamente de juro, certo? Porque o montante é a soma do capital mais o juro. Então, o juro vai ser a diferença do montante menos a soma dos dois capitais. Então, se a gente fizer aqui, né, 3.840 menos 3.500, eu sei que essas aplicações renderam um juro de 340, certo? Então, os dois capitais renderam um juro de 340. Agora, voltando aqui, né, nós já obtemos o juro 1, que é 20T, e já obtemos o juro 2, que é 22,5T, e nós sabemos que somando esses dois valores resultam em 340. Então, eu sempre tenho que buscar uma igualdade para descobrir uma incógnita. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Nós sabemos que 20T, tá? Somado com os 22,5 de T, dão exatamente os 340 que a gente achou ali nessa diferença, certo? Então, somando, né, 20T com 22,5, vou ficar com 42,5 de tempo, que é igual a 340. Como nós queremos descobrir o T, né, passa o que está multiplicando vai passar dividindo. 340 dividido por 42,5, o tempo dá exatamente 8 meses. Então, no 1, né, ele fala que o tempo T de aplicação é superior a 6 meses, verdadeiro. Então, a 1 vai assinalar, certo? Nossa, travou aqui minha língua, que eu acordei agora, sabe, gente? Então, hoje eu tô inspirada, assim, para gravar já a aula cedo. Vamos para 2. Então, 2. 2, nós temos o seguinte, o montante produzido por C2 é de 1.890. Então, o montante de C2 é de 1.980. Como que eu vou descobrir se o montante do C2 é 1.980? Então, gente, o montante não é a soma do capital mais o juro? É, né? Então, o montante do capital 2 vai ser o capital 2 somado com o juro 2. Então, voltando aqui, ó, quanto que é o nosso capital 2? 1.500. Quanto que é o juro 2? 22,5T. O T nós já sabemos que é 8, então basta substituir. Então, C2, 1.500, somados com o juro 2, que é 22,5 de T. Como o T nós já sabemos que é 8, substitui por 8. Então, resolvendo isso daqui, né? Primeiro resolve a nossa multiplicação, né? Que eu tenho aqui 22,5 vezes 8, fica 180. Então, 1.500 mais 180 vai me resultar em 1.680.
Ele tá falando que é 1980, então falso, não, né, não entra no somatório. 3 não, 4. C1 rendeu 160 de juros? Então, o capital 1 rendeu 160 de juros? Como que eu faço para descobrir isso? Novamente, ó, nós já temos quanto que rendeu o juro 1, que é 20t. Então, substitui. O juro do capital 1 é 20 vezes o t, ou seja, o tempo é 8, então 20 vezes 8. 20 vezes 8 dá exatamente 160, então também marca 4 no somatório, verdadeiro. E o 8, o tempo T de aplicação é de 270 dias. Bom, o tempo nós já sabemos que é 8 meses, certo? Se a gente considerar um mês com 30 dias, claro que alguns meses vão ter 31, né? Mas, por mais que tenha 31, a gente vai ter uma base. Então, 8 vezes 30 ficaria aproximadamente aí 240 dias. Por mais que alguns englobassem 31 dias, não ia chegar a 270, né? Como ele fala. Então, também questão 8, falsa. Não marcaria. Então, o nosso somatório entra o 1 e o 4. Então, somatório igual a 5. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Próxima questão, questão 7. Questãozinha 7, então vou ler aqui para nós. No Brasil, o imposto de renda deve ser pago de acordo com o ganho mensal dos contribuintes, com base em uma tabela de descontos percentuais. Esses descontos incidem progressivamente sobre cada parcela do valor total do ganho, denominados base de cálculo de acordo com a tabela a seguir. Então, vejam ali, se a pessoa ganhar até R$ 1.900, ela é isenta de imposto de renda, então ela não paga nenhum imposto para o governo. Se ela ganhar de 1.901 a 2.800, é 7,5% do valor total que ela ganha. Se ela ganhar 2.801 a 3.750, é 15% de imposto de renda que ela vai pagar. Então, 15% do total do rendimento dela. De 3.750 a 4.665 é de 22,5%. E acima de 4.665 é de 27,5%. Então, supondo, segundo a tabela, um ganho mensal de 2.100 corresponde a 15% de imposto. Então, se ela ganha 2.100, vai entrar ali no desconto de 7,5%, né? 7,5% de 2.100, R$15 de imposto, tá? Admita um contribuinte cujo ganho total em determinado mês tenha sido de R$3.000, tá? Então, o ganho total dessa pessoa foi de R$3.000. Para efeito do cálculo progressivo do imposto, deve-se considerar esse valor formado em 3 parcelas. Então, ó, é dividido aqui em 3 parcelas. Como que funciona, né, o cálculo do desconto do imposto de renda? Então, desses R$3.000, 1.900 é isento, tá? Ele não paga imposto de renda em cima desses 1.900. Aí, mais R$900, que vai chegar lá na outra cota de 7,5%, né, que é até 2.800, ele vai pagar um imposto de 7,5%, que vai entrar ali na segunda cota da nossa tabela, né? E os outros R$200 que passam dos 2.800, né, para chegar a R$3.000, de acordo com a nossa tabelinha, ele paga 15%.
de imposto de renda. Então, entenderam aqui como que se paga, ó. Ele ganha um total de R$ 3.000. Esses R$ 3.000 a gente vai ter que, ó, pensar na nossa tabelinha. Ó, voltando aqui, ó, aqui vai ficar difícil de eu mostrar. Nessa tabelinha, tá? Então, até R$ 1.900, os primeiros 1.900 aqui desses 3.000 é isento de imposto de renda. Daí, passou de 1.900, ó, de 1.900 a 2.800, então, de 1.900 até 2.800 dentro desse 3.000 dá R$ 900. Então, desses R$ 900, ele vai pagar 7,5%. Então, fechou aqui 1.900 com 900, 2.800. Só que para chegar em 3.000 ainda faltam 200, daí já passa de 2.800. Então, já é um desconto de 15% em cima desses R$ 200, certo? Aí, ele pergunta o imposto de renda em reais que deve ser pago nesse mês sobre o ganho total é de aproximadamente quanto? Então, quanto que ele vai pagar de imposto de renda neste caso? Bom, então aqui é isento, de 1.900 ele não paga nada, de R$ 900 ele paga 7,5%, então dá pra gente fazer aqui, ó, o cálculozinho direto, dá pra fazer a regrinha de 3 ou direto a multiplicaçãozinha que eu ensinei pra vocês, né? Pega o 900 e multiplica direto por 7,5%, 7,5% transformado em número decimal, divide por 100, então vai ficar 0,075. 900 vezes 0,075, deixa eu fazer aqui rapidinho para a gente ver. 900 vezes 0,075, ele vai pagar R$ 67,50. E 15% aqui desses nossos 200, então 200 vezes 0,15, o que vai me dar aqui R$ 30. Então, no total de imposto de renda, aqui foi isento, ele vai pagar 67 com mais R$ 30, ou seja, R$ 97,50. Aí ele fala em aproximadamente, né? Então, ele vai pagar aproximadamente R$ 98, alternativa letra B, certo? Depois da questão 7, era a questão 10, também uma questãozinha da UEPG. Questão 10. Então, vamos ver lá. Uma pessoa fez um empréstimo de R$ 10.000 a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês e saldou sua dívida em 3 pagamentos da maneira descrita abaixo. Nessas condições, assinale que for correto. Bom, então já vamos tirar a informação, né? O empréstimo foi de R$ 10.000, tá? E ela saldou em 3 parcelas. Há uma taxa de juros compostos, então, né, juros compostos, há uma taxa de 10% ao mês, ou seja, AM, tá? Então, ela saldou em 3 parcelas, vejam as condições. 3 meses após ter contraído a dívida, pagou 5.310. 2 meses após o primeiro pagamento, pagou mais 3.680. E 1 mês após o segundo pagamento, quitou a dívida. Então, assim, né, pessoal? Ela faz um empréstimo que incide em juros compostos. O que acontece na taxa de juros compostos? O juro é sempre calculado em cima do montante, né? Aquele montante acumulado que é o capital, o valor do empréstimo, somado com os juros decorrentes. Então, vamos ver aqui como que ficou o saldo devedor dessa pessoa a cada pagamento, né? Porque ela foi pagando em 3 parcelas. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual vai ser o saldo devedor após o primeiro pagamento? Então, quanto que ela ainda vai dever após o primeiro pagamento, pessoal? Já que é juros compostos, como que calcula os juros compostos? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quem que é esse nosso montante? É justamente o nosso saldo devedor, certo? Então, 10.000, que é o capital que ela emprestou, vezes 1 mais a taxa.
Então, taxa de 10% ao mês, transformando em número decimal 0,10 ou 0,1. Esse primeiro pagamento ela fez após 3 meses, então o tempo elevado a 3, certo? Isso daqui é o que ela deve no total. Só que após o primeiro pagamento, ele diz quanto que ela pagou no primeiro pagamento, que foi de 5.310. Então, eu já vou tirar desse montante aqui, ó, o valor que ela pagou, que é de 5.310, certo? Então, se a gente for aqui, ó, calcular isso daqui, então, primeiro a nossa potência, né? Que é elevado a 3. Então, eu vou ter 10.000 vezes 1,1 elevado ao cubo, vai ficar 1,331, menos os 5.310. Então, vezes o nosso 10.000, eu tenho aqui 13.310 menos 5.310. Então, 13.310 menos os 5.310, ela ainda vai ficar devendo deste empréstimo R$8.000. Esse é o saldo devedor dela após o primeiro pagamento. Por que eu tenho que achar, pessoal, esse saldo devedor? Porque, como eu falei, o juro composto, ele é calculado sempre em cima do montante. Então, como aqui ela já pagou 5.310, nós não podemos usar mais o capital como 10.000, certo? Nós vamos usar aqui referente ao saldo devedor dela, que é o 8.000, certo? Então, vamos ver. Aí, o saldo devedor após o segundo pagamento. Então, o que ele diz lá depois do segundo pagamento? 2 meses após o primeiro pagamento, pagou mais 3.680. Então, capital, né, que vem a ser agora o nosso 8.000, vezes a taxa, normalmente, né, continua sendo 10%. Ela pagou depois de quanto tempo? 2 meses. Então, elevado a 2, menos o valor da parcela que ela pagou, que foi de 3.680. Então, aqui, o que nós vamos ter? 1,21 vezes o 8.000, né? Vou ter aqui 9.680, aqui do nosso cálculo, menos 3.680, ela ainda vai ficar devendo R$6.000, tá? E aí, o valor do terceiro pagamento, 1 mês após o segundo pagamento, ela quitou a dívida. Então, no terceiro pagamento, quanto que ela vai pagar quando ela quita essa dívida? Temos que calcular os juros referente ao que ficou, porque ainda ficou 1 mês. Então, durante esse 1 mês, teve, né, o pagamento de juro. Então, o capital, 6.000, vezes 1 mais a taxa, como passou 1 mês, vai ficar elevado a 1 mês, né? Então, 1,1 vezes 6.000 vai ficar R$6.600. Esse foi o valor quando ela quitou a sua dívida, certo? Agora, vamos para a análise das alternativas. 1. Logo após o segundo pagamento, a dívida corresponde a 60% do empréstimo? Bom, logo após o segundo pagamento, ó, quanto que ficou a dívida dela? 6.000. 6.000 corresponde a 60% da dívida de 10.000? Não precisa nem fazer cálculo, né, gente? Sim, corresponde. Então, verdadeiro, né? 2. No momento em que a pessoa quitou o empréstimo, a dívida corresponde a 6.600? Acabamos de ver aqui que sim, né? 6.600. Também entra. 4. Deixa eu virar aqui a página. 4. Depois do primeiro pagamento, a pessoa ficou devendo 7.690? Falso. Ficou devendo 8.000. E 8. O montante pago pelo empréstimo foi igual a R$ 17.715,10? Já sabemos que é falso porque nem deu centavos aqui, né? 8.000, não, aqui não, os valores que ela pagou, né? Então, ela pagou aqui 5.310, com mais 3.680,
com mais 6.600. Se a gente for somar aqui todos esses valores, fecha R$ 15.590. Ali ele falou que fechou R$ 17.715,10. Então, também falso. Então, o somatório 1 e 2. Soma igual a 3. Certo, pessoal? E aí, ainda, né, questãozinha 13. Vamos lá para a questão 13. Questão 13 da página 40. A questão 13, temos o seguinte: um capital de R$ 10.000, então já vou tirar aqui as nossas informações, né? Capital de R$ 10.000, aplicados a juros compostos, então já sabemos o tipo de capitalização, a uma taxa de 1,5% ao mês, como eu falei, não é porque está em número decimal que não precisa dividir por 100, né? Transforma, divide por 100. Será resgatado ao final de 1 ano e 8 meses no montante. Então, o tempo, 1 ano e 8 meses. Percebam que a nossa taxa aqui, ó, é de 1,5% ao mês. Então, a gente vai transformar todo esse tempo aqui em meses, tá? 1 ano tem 12 meses. 12 mais 8 ficam 20 meses de aplicação, tá? Em reais, aproximadamente, o montante vale quanto? Então, basicamente, aqui é só aplicar a fórmula do juro composto, né? Montante igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então, aplicando montante igual capital 10.000 vezes a taxa, 1 mais a taxa, 0,015, elevado ao tempo que é de 20 meses. Bom, agora, né, vem aquele questionamento. Meu Deus, como que eu vou calcular isso daqui se é elevado a 20? Observem que aqui na nossa apostila, a gente tem algumas aproximações, certo? Só que essas aproximações, ó, é dado x, né, igual a essas taxas, que a gente já consegue observar que a nossa taxa se encontra aqui, né, que é 1,015. Esse zero aqui de final não faz diferença, certo? Só que esse x é elevado a 10, ou seja, o expoente é elevado a 10. Aqui nós temos um expoente elevado a 20, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar esse 20 aqui em expoente 10, para a gente poder usar essa aproximação. Como que eu faço para transformar esse expoente 20, né, vira 10? A gente pode aplicar, pessoal, propriedade de potência. Lembram-se que quando a gente tem uma propriedade da potência de potência, o que a gente faz com os nossos expoentes? Multiplica. Então, aqui, ó, posso transformar numa potência de potência. Isso daqui elevado a 10, só que não podemos, né, desconsiderar que é 20. Por que é 20? Então, 10 vezes quanto que dá 20? 2. E eu coloco um 2 para fora, porque daí multiplicando fica no 20 do mesmo jeito. E aqui a gente consegue usar a aproximação, o que vai me restar só um expoente ao quadrado. E ao quadrado é fácil de a gente resolver, certo? Então, o montante vai ser igual a 10.000 vezes, nesse nosso caso, né, vai ficar 1,015 elevado a 10 elevado ao quadrado. Então, o montante é igual a 10.000 vezes, usando a nossa aproximação aqui, ó, da nossa tabelinha, 1,16, né, dá para pegar, então 1,16 elevado ao quadrado. 1,16 ao quadrado dá 1,3456 vezes 10.000, o que vai ficar igual a 13.456 reais. Então, o montante é de aproximadamente 13.456 reais. Alternativa letra C. Certo, pessoal? Bom, aqui a gente não fez, né, pessoal, nessa revisão, nenhuma questão de valor atual, certo? Mas como foi o conteúdo da nossa última aula, né, e a gente fez exercícios na apostila, então, se acharem necessário, relembrem, tá?
aqueles exercícios de valor atual que eu passei na apostila, tá? Se for necessário, revejam as videoaulas que foram mandados nos cronogramas anteriores, certo? Fiquem atentos com os pequenos detalhes, como eu falei para vocês, né? De transformação de taxas, taxa e tempo devem ser equivalentes, se um tá ao mês, o outro também tem que ser ao mês, certo, pessoal? E realizem a prova com calma, né? Tenham em mãos papel, borracha, né? Porque vocês vão precisar fazer cálculos, por mais que seja de múltipla escolha a nossa prova, vocês vão precisar de papel para a realização dos cálculos, certo, pessoal? Mas leiam com atenção, né? Façam com paciência e boa sorte, pessoal. Então, né, desejo aí para vocês boa sorte, uma prova com tranquilidade. Eu não vou cobrar nada além do que a gente viu sobre matemática financeira, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.